E aí, em cima disso, eu saio da Bíblia e vou na política. Por questões como essa, que muitas pessoas votam em corruptos. Por causa disso que muitas pessoas votam em partidos que ferem aquilo que nós acreditamos como mais sagrado, que é a família. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Quando você vai procurando aí, na hora que você encontrar, eu convido você a se colocar de pé. Mateus 27, versículo 15. Amém? Mateus 27, versículo 15. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Mateus 27, 15. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que eu tenho, mais uma vez, de ministrar a tua palavra. Quero pedir que o Senhor traga a condução desse culto em cada detalhe, em cada palavra que vai ser dita, em cada concatenar de pensamento, em cada recepção, Pai. Nós apresentamos tudo ao Senhor. Pedimos até que o Senhor esteja guardando a conexão dessa internet para que possa haver plena transmissão, que o áudio funcione perfeitamente, que nenhum impedimento venha ocorrer nessa noite, para que impeça as pessoas de receberem a palavra genuína do Senhor. Eu te suplico isso, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Convido a sentar em nome de Jesus. Eu acho que para começar essa história a gente precisa trazer uma contextualização. Eu sei que existem doutores de Bíblia aqui, existem pessoas já quase com teologia, né, da formação em teologia plena, mas me permita ajustar, né, o conhecimento com aqueles que têm menos e chamar a seguinte reflexão. Naquela madrugada, Jesus havia sido interrogado, preso, e agora ele chega diante do governador. Jogam ele estrategicamente diante do governador para que o governador pudesse dar o decreto de morte, coisa que os judeus não poderiam, porque estavam sob o domínio do Império Romano. Então, armam uma estratégia, um circo, um verdadeiro circo, para poder levar Jesus diante do governador para que ele pudesse fazer a lavratura do decreto de morte, e com isso os líderes judeus estariam totalmente isentos. É a brincadeira do lavar a mão. Ok. Mas se pergunta, 3 anos e meio já haviam se passado o ministério de Jesus em Israel. Muita coisa já havia acontecido. E agora ele está ali. Era um momento crucial na história de Israel. Muitos acreditavam piamente que aquele era o momento da restauração da glória de Israel. O trono que um dia tinha sido derrubado de Davi por questões de pecado, um povo que havia sido levado cativo diversas vezes, um templo que havia sido roubado por questões de legalidade espiritual, não tinha outra. Agora eles tinham a oportunidade. A oportunidade de quê? A oportunidade de recomeçar a sua história. E é exatamente isso que está acontecendo. Naquele palácio, enquanto tudo aquilo acontecia, Israel estava entre 2 momentos. Porque os homens de Deus, os principais homens de Deus daquela nação, sejam eles sacerdotes, seja o conselho dos anciãos, estavam reunidos diante do governador dizendo: esse homem é um herege. E agora? Mas em contrapartida, milhares de pessoas haviam visto o que Jesus havia feito. Trazido pessoas de volta à vida, cura de pessoas que estavam em estado terminal, limpeza na questão da lepra.
coisa que era muito complexa naquela época. Diversas coisas aconteceram. Endemoniados que assustavam cidades sendo transformados num estalar de dedos, ou num estender de mãos, ou numa palavra de ordem. Traduzindo. E agora, em quem eu confio? Nesse homem que apareceu, um homem sem uma raiz profunda, sem um grande pedigree, ou eu confio naqueles que estavam à frente da nação, levando a nação dentro de uma legalidade em cima do que Moisés ensinou? E agora, o que nós fazemos? Eu convido você a sair do nosso momento, onde estamos hoje, em 2020, e eu convido você a voltar a essa época e tentar entender um pouco mais do que estava acontecendo, porque é muito fácil quando a gente analisa um texto fora de um contexto. Quando nós entendemos o contexto, a coisa fica um pouco mais clara. Quem é esse? Algumas pessoas devem ter uma tese que ele era filho de Belial. Ele era um endemoniado que se movia em cima da palavra de Satanás e fazia aquelas grandes maravilhas por causa disso. Traduzindo, existiam pontos de vista totalmente divergentes. E agora, em quem confiar? Talvez seja essa a grande pergunta. Em quem eu confio? Em quem eu coloco uma palavra de credibilidade? Em quem? Pois bem, eu preciso fazer uma pergunta importante. Pensando como nação naquela época. O que acontece se Jesus for o Cristo? Eu estou aqui. O julgamento está acontecendo. As principais pessoas da nação falam uma coisa. O cara que eu estou vendo se mover de uma forma extraordinária está aqui. Mudo. Mas vamos parar e pensar o que aconteceria com Israel naquele momento se decretasse de uma vez por todas que ele era o que se homologasse. Ó, esse cara é realmente o Filho do Deus Altíssimo que veio trazer salvação e transformação para Israel. Aqueles homens que estavam acusando ele, os sacerdotes, o conselho dos anciãos, seriam nada mais, nada menos do que do dia para a noite os principais líderes ou os líderes do principal país da face da Terra. Já parou para pensar nisso? De repente você hoje é copeiro de um rei. Quem é o rei? Ah, um rei lá de um país de quarto mundo lá. Aí no dia seguinte esse país descobre uma coisa, um minério, não sei o que, bum, bombou, agora esse país é o que manda na ONU. Aí tu, caramba, agora eu não sou mais o copeiro de um rei, eu sou o copeiro do rei. Então de uma hora para outra muda totalmente o status. Da mesma forma esses homens. Se aqueles que eles estão acusando, você tipo, calma aí, vamos dar uma credibilidade. Você é mesmo filho de Deus? Deixa eu ver os sinais, deixa eu ver tudo. Realmente ele é o filho de Deus. Então que haja a glória de Deus sobre esse lugar. Traduzindo, eles virariam uma outra nação. A história mudaria totalmente. O subjugo de Roma acabaria de uma noite, daquela noite anterior para o dia seguinte. Libertos de Roma, que era a maior máquina militar bélica do mundo daquele momento. Então eles estão totalmente agora libertos de Roma. Eles veriam a glória de Deus se manifestar de uma forma extraordinária. Eu posso até dizendo que eles poderiam voltar a viver no templo, a glória do tabernáculo de Moisés, onde eles viam a glória se movendo sobre eles. Então, vocês já pararam para pensar quanta coisa extraordinária teria acontecido na história de Israel se eles tivessem pura e simplesmente aceitado a Jesus como sendo o Messias? E aí eu faço uma pergunta para você que não está no esboço. Você consegue entender como muitas decisões que você toma ou deixa de tomar na sua vida pode mudar drasticamente o teu destino? E agora eu não estou falando de salvação ou de perder a salvação. Eu estou indo num a mais do que isso. Porque muitas pessoas falam, não, mas você pode se arrepender lá na frente e alcançar a vida eterna. Amém. Não tô, como te disse, nesse momento eu não estou trabalhando sobre isso. Eu estou falando sobre vida plena. Eu estou falando sobre jornada. Eu estou falando de você tomar a decisão. E aí eu paro nesse momento e lembro, estava conversando com a minha esposa ontem, que eu lembro de um acidente de moto que eu sofri alguns anos atrás, que eu passo por aquele mesmo lugar por centenas de vezes depois disso. É uma rota que vem da casa da minha mãe para minha casa.
E eu acho que não tem uma vez que eu passe ali que eu olhe e pense, se eu tivesse feito de uma outra... Eu acho que todo mundo que já passou por um acidente passa por isso. Poxa, se eu tivesse... Não, se eu tivesse trocado a marcha, não. Se eu tivesse entrado... Não, a ultrapassagem... E você fica voltando e relembrando e reconstruindo. Mas o fato é, as sequelas que ficaram no meu corpo, eu luto contra elas até hoje, por causa de uma decisão, entre aspas, errada. Aí alguém vai falar, não, mas era o destino que estava sobre você, que você precisava sofrer desse acidente. Bom, aí a gente come uma pizza, um churrasco e a gente debate sobre linhas teológicas, porque não é o objetivo agora. Agora eu quero trazer à mente sobre o que teria acontecido com Israel se eles tivessem tomado uma decisão diferente. Mas por que você está fazendo essa pergunta? Porque eu preciso emendar ela numa outra pergunta. Se eles tivessem decidido isso, eles teriam muitos lucros, mas eu preciso te chamar a refletir que também haveriam o quê? Muitas perdas. Primeira perda. A história fala que esses homens eram envolvidos em corrupção. A primeira coisa é, se muda esse agora novo rei, acabou a corrupção, acabou a roubalheira. A glória de Deus está se manifestando, o poder de Deus está descendo, o Shekinah é notório, mas acabou o esqueminha. Acabou aquela parada que tinha de saquear viúvas. Acabou a situação de comprar terra por um preço mais barato de gente que está passando necessidade, acabou o esquema. Agora, eles terem esse cargo não representaria para eles facilidades, mas representaria responsabilidade. E eu pergunto a você, será que nós somos diferentes deles? Que olhando na possibilidade do que era a bênção, coloca numa balança se realmente eu quero perder o esqueminha que eu tenho para viver uma coisa nova? Quantas pessoas são assim? Não, mas se eu me lançar em Jesus, a palavra fala, o testemunho de pessoas que estão à minha volta mostram que é verdade, vai acontecer coisas novas. Mas calma aí, cara. Para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas. E essas coisas hoje podem ser prazerosas, podem ser rentáveis, podem ser bonitas, podem ser gostosas. Tem um monte de adjetivo que a gente pode colocar nessas coisas que podem ser necessárias perder para ganhar. Então é muito interessante que muita gente pega um texto, muita, ficou redundante, mas vamos botar para um superlativo, que a gente pega um texto e analisando, caramba, que isso, poxa, eu não acredito, mas calma, se coloca na situação. Traz para o teu dia hoje e pensa você nessa história, como você se comportaria? O que você faria? Abrir mão do certo pelo duvidoso? Em meio à fé? É uma pergunta que eu deixo para você. Bom, muitas vezes pesamos, né, os nossos ganhos e perdas imediatos. Nós não mergulhamos no rio de Deus por um motivo. Com medo da correnteza levar aquilo que nós temos guardado em nossas mãos. Traduzindo, existem coisas que nós não queremos abrir mão. Não, eu quero mergulhar no rio de Deus, mas calma aí, quando eu boto a correnteza está forte. E eu vou ter que me... Cara, mas se eu mergulhar, pode ser que aquilo me mova, me remova de uma forma tal que eu não consiga segurar aquilo que eu tenho hoje por precioso. Então eu te digo que muita gente não mergulha no rio de Deus exatamente por causa que não quer abrir mão de algumas coisas. E nunca vive o pleno. Nunca vive o extraordinário, o maravilhoso, o sobrenatural. Porque não quer abrir mão de algumas coisas. Em todo o tempo, Jesus nos chama a viver um novo com Ele. Para confiar nele, para acreditar nele. Que coisas extraordinárias acontecem, coisas até que são acima daquilo que nós pedimos ou mesmo pensamos. Olha que fantástico. Acho que semana passada, retrasada, eu estava falando aqui sobre a questão no aniversário do ano passado da minha filha, quando falou, o que você quer? Eu quero que você me surpreenda.
No momento que ela fez isso, ela jogou a responsabilidade em mim e agora eu estava o quê? Ansioso por fazer algo para ela. Aí eu pensava, não, vou fazer isso. Não, mas isso aqui é o básico, isso aqui ela já espera de mim. Não, então vou fazer aquilo. Não, aquilo, será que aquilo vai mexer com... Não. E aí o que acontece? Eu, como pai que amo, eu, como pai que tenho um filho na qual eu me orgulho, na verdade eu tenho duas, mas nesse contexto uma, né? Porque filho, né? Fica escutando, já vou para outro orgulho, então não orgulho não, as duas trazem orgulho. Mas, e nesse exemplo, então se o seu filho está te trazendo orgulho, você está te trazendo um feedback positivo, você quer o quê? Surpreender ele positivamente. E é exatamente o que o Senhor quer fazer conosco. Quando a gente fala, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, é tão bonito cantar, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. Quanta gente que abre a boca para cantar em púlpito não está nem se tocando o que está falando. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Por um lado eu peço misericórdia, mas por outro lado eu penso que reveja os seus passos. Porque ainda há chance para recomeçar a nossa história. E aí eu coloco a minha junto, a minha história também. Porque eu não sou perfeito. E até mesmo que dissesse que sou, eu estaria fazendo o Senhor mentiroso. Então não vamos nem brincar disso. Eu fico com a palavra de João. Nós somos pecadores lutando para ser melhores a cada dia. Então eu reconheço que eu sou frágil também, eu preciso, essa palavra corta primeiro para mim, antes de cortar para qualquer outra pessoa. Mas o fato é, a verdade precisa ser dita, e eu estou aqui como a busca de uma posição de um atalaia, para convidar você a viver o algo novo, junto ao Todo-Poderoso. Amém, igreja? Bom, ainda lá em Mateus 27, mas lá no começo, quando colocam Jesus diante do governador, ele faz uma pergunta interessante. Você é o rei dos judeus? E a resposta de Jesus é, você está dizendo. Aí, esses homens que eu falei, o concílio, os principais, chegam e começam a acusar, os principais sacerdotes, acusando, e Jesus não respondeu nada. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe o que isso causou? Espanto no governador. Aí você pergunta, mas por que ele ficou? Versículo 14. Mas Jesus não respondeu nada, nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar admirado. Admiração. E aí eu pergunto para você, por que Pilatos ficou admirado? Vamos pensar. Por que Pilatos ficou admirado diante do silêncio de Jesus? Você está em casa? Parou para ver se deu pausa no vídeo para pensar? Vamos voltar então. Porque o dom de mestre também se manifesta. Ele ficou maravilhado, porque Pilatos, se fosse o paralelo de hoje, teria o ponto eletrônico. A gente tem um ponto eletrônico, né? Então, antes de levar, de julgar, Pilatos, ó... Eu imagino Pilatos assim, ó, dá o resumo aí, ó. Pilatos, o negócio é o seguinte, esse aí é o cara, lembra aquela história? Ó, aquela história fecha aqui, tá vendo aquilo que... Ó, eu vi, inclusive, eu comprovei. Alguém viu? Beleza? Colheu as informações? Agora manda esse povo entrar. Tô munido de informações. Ele era governador. Então ele tinha que saber o que estava acontecendo na província. E Jesus era o cara, era o mais comentado. Então ele sabia quem era Jesus. E entre uma das características de Jesus que deixava os fariseus doidos era exatamente o quê? A capacidade da retórica. A capacidade de construção de pensamento. Tanto que chamavam ele, aí é uma situação quando a gente vai pegar livros de estudo, vão chamar de Rabone. Que depois, no passar do tempo, acabou misturando as duas palavras, mas Rabone, no inicial, era mestre de Rabi. Então, mestre de mestres. Rabi eram os mestres, Rabone eram os mestres dos mestres. Ele era considerado Rabone. Em Israel, nessa época, só tinha dois. E ele foi considerado Rabone. Porque os Rabi, quando chegavam para conversar com ele embaralhava os caras, dobrava, dava a fita, mandava de volta para casa. Eu digo, caramba, esse cara, capacidade que ele tem de dar resposta. E eu fico imaginando o Pilatos sentado ali, quando o nego acusou, esperando, assim, agora vai ser um espetáculo, porque esse cara vai beber todo mundo aqui. E ele continuou calado. Vocês já pararam para pensar nisso? Você já parou para pensar nessa destreza que você tem de falar? Se você em algum momento já se colocou como esse?
Se em algum momento que levantaram alguma coisa contra você, e você estando certo, e sabendo as palavras certinha coordenadas no seu HD, a redação já prontinha, já com pontos e vírgulas discriminados, em algum momento você conseguiu calar a boca? Ou você, como um mestre do falar, sempre lançou mão dessa opção? Retórica. Vou bater de frente. Vou me defender. É a pergunta que eu deixo para vocês. É a segunda pergunta. Será que você, assim como Jesus, com a capacidade plena de mudar a história com algumas palavras, decidiu, por obediência ao Deus Altíssimo, calar a boca? Não porque não tem o que falar, mas porque você olha e fala, cara, o que querem agora é circo, não querem resolução. Porque mesmo eu sabendo o que falar, não querem ouvir o que eu tenho para dizer. E aí é uma grande reflexão que eu divido com você. Tem alguns momentos na vida que as pessoas olham para você, falam assim, e aí, qual é a resposta? Mas elas não querem ouvir. Elas só querem ouvir uma palavra, que é fight. Elas só querem ouvir o juiz falando, pim, recomeçou. Lutem. Porque, na verdade, o que ela quer é te destruir com as palavras. Então, nesse momento, eu quero dizer uma coisa para você. O diálogo faleceu, o diálogo não está presente. E quando não há diálogo, quando você abre a boca para trazer uma contrapartida em cima de algo, você só vai arranjar confusão e mais briga. Ah, então você está falando com isso que a gente tem que ser sempre... Não desvirtue as minhas palavras. O que eu estou dizendo é que quando você está em meio a uma construção de inteligência, de dúvidas e questionamentos, você precisa abrir a boca e se expressar. E mais ainda, num casamento, isso é de suma importância, porque muitos casamentos vão à bancarrota porque as pessoas não conseguem dialogar. Ok? Porque as pessoas até pensam, mas não externam. Mas daqui a pouco eu vou explicar isso um pouco mais dentro da PNL. Então as pessoas até pensam, mas não conseguem botar para fora. Mas existem outras horas que você está vendo que as pessoas só estão enfurecidas. E você tentar, naquele momento, trazer uma contrapartida é perda de tempo. É perda de energia. É só mais motivo para grito, mais motivo para confusão, para histeria e etc. Então, nessa hora, a melhor coisa que você faz é seguir o exemplo de Jesus. Mesmo sabendo o que falar, se calar, para esperar para que haja a palavra certa na hora certa. Porque a hora certa, você pode ter certeza, vai chegar. Talvez não seja naquele exato momento. Talvez seja 10 minutos depois. Talvez seja um dia depois. Infelizmente, às vezes, é 10 anos depois. Aí esse delta T, pastor? Aí são as sequelas, mas isso é uma outra conversa, é uma outra ministração. São as sequelas que ficam abertas. Mas o fato é, às vezes, você tem a palavra certa a ser dada, mas a pessoa nunca te dá a oportunidade de você trazer a contrapartida. Porque ela fala, acusa, te julga, decreta, martela, dá sentença, vira as costas e acabou. E ela nunca parou para te ouvir qual era o teu ponto de vista. Então reflitam de coração. O que vocês estão fazendo com o seu poder de argumentação? Você está usando ele da forma correta? Você está usando ela no momento correto? São duas perguntas que eu deixo para você. E eu convido você a entender que existe palavras certas a serem ditas e no momento certo. Às vezes você fala, mas eu já tentei falar, mas a pessoa estava ouvindo, ela estava esbravejando, ela estava chorando copiosamente, ela te ouviu. Você virou para ela e perguntou, você me ouviu? Às vezes a pessoa está tão emocionada, está tão transtornada, que ela não está te ouvindo. Aí você chega e fala, não, pastor, mas eu falei. Mas ela ouviu? Se não ouviu, é problema dela. Eu falei. Adiantou de alguma coisa? Quem foi o vencedor nessa história? Pois bem, indo mais à frente. Pilatos olha aquilo, olha a postura daquele homem, e eu fico imaginando que Pilatos ficou mais apaixonado por ele ainda, cara. Cara, o cara é o cara. Eu já tô sabendo que ele é o melhor dos melhores na prédica. O cara tem uma retórica sinistra. E esse monte de abutre aí, que eu sei que... Porra, o cara sentia cheiro, meu amigo. Esses caras tudo é armação. Isso aqui é tudo teatro.
Ele tá com inveja do cara. Mas ele tinha recebido no bastidor dele, a esposa dele tinha chamado para assim, não se mete nessa parada não, que eu tive um sonho aí, entendeu? E se tu se meter vai sobrar para você e para tua família. Aí ele pensa e fala assim, cara, como eu vou exercer o papel de governante? Como eu vou tomar uma decisão sem ferir o meu cargo, a minha posição? E ele rapidamente pensa, uma rapina, né? Ave de rapina, o bicho. O que ele faz? Tem um costume aí. Tem um costume, eu vou lançar a mão dele. Em momento de festa, a gente faz o quê? Joga 2 bandidos na proa e faz que o povo escolha quem vai ser solto. Aí a responsabilidade não é minha, é do povão. Eu ouvi vocês, estou trazendo eles aqui, estou trazendo ele aqui, ok? Vou julgar ele negativamente, mas ele vai ter aí uma oportunidade. E quem vai dizer a oportunidade é o povo. E de novo eu repito, quem vai dar oportunidade a ele? Quem vai dar? Vai ser Pilatos? Quem vai dar uma nova chance para ele? O povo. O povo dará uma nova chance. Essa chance, Pilatos tem alguma coisa a ver? Não, tanto que o termo que fica clássico qual é? Ele chega diante da bacia e lava as mãos. Por quê? A decisão que estava tomando era o povo. Não era, ó, eu só estou aqui na minha posição, tem que mandar um pro sal, passar no fio da espada, no caso da pior do que na fio da espada, que era a crucificação, que era a pior morte. Um vai para a crucificação e o outro vai ser solto. Tá aqui, assassino Barrabás. E Jesus, que vocês chamam de Cristo. Era fácil, a equação era fácil. E Pilatos ainda ficava bem na foto, porque se aquele cara fosse realmente quem os bastidores dele falavam que era, o que ia acontecer? Roma ia cair. E Pilatos? Não, Pilatos teve misericórdia de mim. Então ele... Olha que fantástico. Assim, ó, Jesus, quando tu entrar no teu reino lá, lembra que os caras queriam te matar, mas eu joguei aqui a parada, chamei, perguntei pra você, quis conversar contigo, então não pesa a mão em mim, não. Entendeu? Era tudo um grande jogo político. Eram questões espirituais acontecendo? Claro. Mas tinha um viés político altamente sofisticado envolvido nessa história. Onde você via cada um sendo uma peça como num grande tabuleiro de xadrez. Amém, igreja? Pois bem. E aí ele chega e pergunta, quem vocês querem que solte? Normalmente, a menina da mídia faz logo a pergunta no começo, qual é o nome da mensagem hoje? E o nome da mensagem de hoje é Jesus ou Barrabás? Simples assim. Talvez eu até colocaria um a mais. Em quem você votaria? Em Jesus ou Barrabás? Porque aí agora eu tenho que trazer, sair da época de Jesus e voltar em 2020 e lembrar que nós estamos à porta de uma eleição. E o que significaria uma eleição? É o fato de exercer o direito ao voto e declarar diante das autoridades constituídas quem eu gostaria que governasse sobre mim e sobre a minha família, sobre o meu povo, sobre a minha nação. Isso é uma eleição. Então, se você não sabe que é uma eleição, agora você fica sabendo. É você tomar a decisão física de chegar diante de uma urna, naquela figura de Estado representado ali, diante de um juiz eleitoral que está por trás daquilo ali, diante de uma estrutura de segurança que está montada ali, para que você possa chegar e falar, urna, leve as minhas palavras a quem de direito, porque eu declaro nesse momento, por mais que eu esteja escondido por um biombo, o meu CPF vai estar atrelado àquele apertar de botões que está ali. O meu CPF espiritual vai estar atrelado a apertar aqueles botões ali. E talvez seja essa, você vai dizer, pastor, hoje você ganhou algum partido vai dar um terreno pra gente, isso aqui não é nada disso. Nada disso. O que eu quero agora, mas nós somos tão poucos, falaremos daqui a pouco sobre isso também. Vamos chegar já nisso, eu estou seco para chegar nisso. É você conseguir ter o privilégio
de no final disso tudo, no final dessa noite, depois de me despedir de todos, bater um bom papo, terminar o culto, cear, glorificar o nome do Senhor, vivermos milagres aqui, testemunhos, depois que todos forem embora, eu poder chegar, botar a cabeça no meu travesseiro e dormir em paz, porque eu sei que eu fiz o que eu precisava fazer. É disso que eu estou falando. Muitas pessoas às vezes ficam constrangidas, não, mas não devemos falar de política na igreja. Aí, será que não? Vou chamar você a refletir sobre isso. Bom, Provérbios 29, versículo 2 vai dizer o seguinte: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O texto é bem claro, não cabe vamos interpretar esse texto à luz. Meu amigo, o texto é muito claro. Quando o justo, nós temos o governo dos justos, o povo se alegra. A nação vive uma situação de prosperidade. Nós fizemos um estudo maravilhoso, eu vou falar um estudo extraordinário. A primeira parte foi essa quinta que vem teremos a segunda parte, de uma análise cronológica do livro de Reis e Crônicas, como eu nunca tinha visto nos meus quase 30 anos de evangelho. Nunca vi. Dessa forma, encaixando um no outro, trazendo análise, eu nunca tinha visto. Então, estou muito feliz de ter começado e creio que a segunda parte vai ser melhor ainda. Tem coisa boa vindo por aí. Amém, igreja? Então, meu amigo, a gente viu quantos governantes que eram fiéis ao Senhor, o que aconteceu com a nação de Israel. E, ao mesmo tempo, quando vimos pessoas que se desviavam da presença dele, o que acontecia com a nação. Então, era claro. Não tinha muito o que pensar. Hã? O líder leva a nação. Mas naquela época, a instituição de rei era por famílias, por conglomerados, esposa, quem casava com quem, e aí que geração ia, com a influência dos pais e dos avós, era uma coisa. Hoje em dia, quem está governando sobre a nação está aqui, ó, na ponta dos seus dedos. Porque quando você entra naquela cabine e aperta uma sequência de botões, a responsabilidade dessa escolha é totalmente sua. Totalmente. E aí, se o ímpio governa, não adianta depois chorar, fazer vigília, conclamar algo que você mesmo homologou. Você mesmo foi lá e fez com que aquilo acontecesse porque é um amigo, porque te deu um saco de arroz, um saco de cimento, ou porque te fez uma promessa que ia matricular teu filho numa escola. E aí você para e pensa, o que vai acontecer na tua vida nesses próximos anos, diante de uma escolha que você fez. Mas, pastor, e se eu votar em alguém e não ganhar? Bom, aí agora a gente vai trocar de canal. Existem pessoas que são especialistas em confundir o seu cérebro. E eles usam uma técnica de PNL que vai falar sobre o modelo de percepção, tá? E eu convido a você agora eu vou estar lendo aqui uns tópicos para você refletir comigo. Presta atenção. Entre alguns tópicos de modelo de percepção, nós temos o modelo de omissão. O que é a omissão? No dicionário você sabe, mas agora nessa técnica diz o seguinte: selecionar uma parte das informações e descartar o resto. Então, eu tenho um cenário diante de mim, eu pego uma parte dessas informações e descarto o resto. E eu pergunto para você, quando você, na sua vida, toma decisões somente com uma parte das informações, você é partidarista. Não é isso? Eu sou partidário. Eu estou seguindo uma parte, um partido. Porque eu só tenho o quê? Uma parte das informações. E eu vou te dizer, normalmente, e aí você pode, agora abre aí o link no YouTube, né? Vamos ver a estatística. Normalmente, quando você toma essa decisão partidária, você faz besteira. Não é verdade? Amém? Amém, igreja? Normalmente, quando você pega e defende uma tese, não, é isso aqui, tal, que tu é um amarelo, outro é branco, eu fui com branco. Mas calma aí, cara. O que é aquele amarelo ali? Não, o amarelo tinha cheiro, não sei o que, mas calma aí. Por que tem cheiro? É óleo. Óleo com o quê? Com mirra, com essência. Ah, então parece que tem um sentido. Deixa eu analisar, mas a água é boa. Não, a água é boa, fato, mas um é vilão, um é bonzinho, outro é malzinho. Será que se resume a isso? Então eu convido você a tomar muito cuidado com a questão, né, essa estratégia de PNL muitas vezes usada, e eu vou dizer para você, a PNL é uma estratégia usada normalmente para o bem, ok?
Mas, infelizmente, algumas pessoas conhecedoras acabam exercendo para um lado mal. Essa é a questão. Você fala, então o pastor está falando contra a PNL. Não é isso, não é isso. O que eu estou dizendo para você é que algumas pessoas, por serem conhecedoras da estratégia, acabam utilizando ela de uma forma partidária. Ok? Bom, na maioria das vezes tomamos decisões ruins como nós somos partidários. A outra tese que eles levantam é a questão da distorção. Repete comigo, distorção. Distorção. A distorção é um processo, né, que faz com que nós processemos na nossa mente uma parte como realmente é e distorcemos a outra. Traduzindo, nós recebemos uma informação na nossa mente e nós processamos uma parte da forma correta e a outra de uma forma distorcida. Ok? Você ouve uma palavra, processa e tem certeza que foi o quê? Que foi uma outra. Quem já passou por isso? Quem no meio de uma discussão de casal com filho chega e o que é que você falou? Aí, eu falei o quê? Você falou isso. Não, eu falei aquilo. Não, eu tenho certeza que você... Quem já nunca passou por isso? Eu já passei. Eu tenho certeza que você... Não, eu não falei. Falou e começa a briga. Você falou isso de mim. Eu não falei isso. Eu falei outras coisas. Eu falei que você é gordo, tá ficando careca, você é muito grande, mas eu não falei que você é mau caráter. Eu não falei isso de você. Falou, não falou. Aí pronto, começa a briga. Ou melhor, piora a briga. Mas, na verdade, o que você está fazendo? Na sua construção cerebral, você já está predisposto a entender que a pessoa falou que você é gorda, que você está ficando careca, e em algum momento na sua história você conheceu um gordo careca que era mau caráter. Então, o que o seu cérebro já faz? Ele puxa aquela gaveta e fala, o gordo careca é mau caráter. Quando a pessoa fala, malvado, você, mau caráter. Você que já construiu essa ponte. Está entendendo isso? Então isso tudo faz parte também de uma programação. Onde você acaba ouvindo uma parte que é correta e acaba ouvindo uma outra parte trazendo uma reinterpretação daquilo que não foi dito. Ok? Jesus fez coisas extraordinárias. Concordam comigo? Mortos foram ressuscitados, como eu já falei, pessoas curadas. Todo o ministério extraordinário. Mas num dado momento, ele com aqueles homens que estavam com ele, aquele conselho dos 70, aquelas pessoas que estavam mais chegadas, pessoas que já tinham saído em comissão de 2 a 2 e feito prodígio e maravilha, gente que já estava andando com ele há um tempo, maravilhado. Tá certo, não tinha uma intimidade como os 12 primeiros, mas pessoas que estavam ali de uma forma diferenciada, vivendo as suas vidas ao lado de Jesus. Num dado dia ele faz um discurso. E nesse discurso ele fala, blá, 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 vai comer da minha carne, blá, 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 vai beber do meu sangue. Meu amigo, blá, blá, blá. Eles pura e simplesmente bloquearam todo o contexto do que estava sendo dito e falaram o quê? Isso é heresia. O que é heresia? Comer carne de defunto, beber sangue é heresia. Fato. Mas eles não pararam para entender o contexto, eles esqueceram todo o resto do que estava sendo dito e só guardaram o quê? Comer carne de defunto, beber sangue de defunto. Isso é heresia. Não, não é possível. Quantas coisas eles já haviam passado ao lado de Jesus. Quantas situações maravilhosas. Quantas coisas extraordinárias. Visões, revelações. Talvez você não consiga mensurar quantas coisas aqueles 70 tinham passado com Jesus. Mas diante de uma palavra colocada que trouxe uma dupla interpretação, fez com que eles fizessem o quê? O que a Bíblia fala que eles fizeram? Eles foram embora, eles abandonaram o ministério de Jesus. E estavam andando com Jesus há anos, vivendo coisas extraordinárias. Um discurso foi o suficiente para todo mundo ir embora. Vírgula. Com exceção dos 12. E mesmo assim, Jesus, quando vê todo mundo indo embora, o que ele faz? Entra em depressão? Hashtag vou me matar? Pai me leva? Hashtag pai me leva de volta? É isso que ele faz? O que ele faz? Ele vira para os 12 e fala, vai levantar também não? Tá o quê? Tá com cãibra? Tá cansado? Vai esperar amanhecer?
Querem ir embora também não? Chutou logo o pau da barraca. Porque os outros estão indo embora, vocês não vão... Pô, Senhor. Que antes que os outros se manifestassem, Pedro logo... Pedro já rapidamente levantou, já para, não sei se para salvar você. Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Talvez seja uma das frases mais lindas ditas na Bíblia inteira. Para onde nós iremos, Senhor? Então, o que eles não permitiram que acontecesse? Eles não permitissem que houvesse o quê? Um diálogo. Eles não pararam para dialogar. Senhor, calma aí. Cara, essa parada aí da carne, Pô, não entendi essa parada, não. Pô, comer carne de defunto não é heresia, Senhor? O Senhor não está em nome de Deus, mas... É outro Deus? É Beelzebub? Senhor, me explica essa parada que eu não entendi. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode se ver diante de uma situação onde a gente não entende. O fato é, eles não abriram, eles pegaram a premissa da distorção e pura e simplesmente abandonaram o caminho que eles estavam seguindo. Por quê? Por causa de uma situação distorcida. É interessante que, de vez em quando, eu chego para a igreja de tempos e tempos e falo uma coisa. Não tenta adivinhar o que eu estou pensando, me pergunta. Eu quase imploro isso para a igreja de vez em quando, não é verdade? Ah, pastor, você estava muito sério. Eu acho é porque o senhor quer... Não, pergunta para mim. Porque se você me perguntar, eu posso dizer assim, rapaz, eu tô com uma afta aqui que... Eu tô aqui falando e a boca tá de lado por causa da afta. Ah, era uma afta? É uma afta. Ah, entendi. Pastor, eu senti que eu tô assim porque o senhor me revelou isso, e eu estou esperando o momento certo para falar. Pode ser diversas coisas diferentes. Você está entendendo, igreja? Mas só tem uma forma de você saber. Dialogando. Porque quando a gente abre um ponto de diálogo, a gente quebra a distorção. Perfeito? Mas eu estou falando aqui de situações bíblicas. Mas será que se encaixa na política? Vamos para a terceira. A terceira é a generalização. Ah, essa então, meu amigo, acho que é a das mais sinistras. O que a gente fala de generalização? Nós vemos e ouvimos ou sentimos algo. Então, eu vejo, eu vou ouvir ou eu vou sentir algo. O que vai acontecer? Memória, eu volto a experiências que já se passaram e o que eu faço? Eu abro a minha boca profética e faço o quê? Declaro, sempre será assim. Ah, eu tentei emagrecer uma vez, não, mas eu fiz uma dieta, mas depois de um mês... Ah, tem uma outra vez que eu fiz a dieta do sol, eu comia tudo menos o sol. Não, eu fiz a da lua, comia tudo menos a lua. E aí aquelas, né, eu fiz a dieta da sopa. Tinha muito bacon, calabresa. Só a sopa, eu só tomava a sopa, né? Macarrão, carne com tutano, então... Mas não deu certo. Então o que a pessoa faz? Eu vou desistir, eu vou ser um obeso mórbido. Eu vou ficar que nem aquele programa aqui, que é uma pessoa que eu amo muito, gosta de ver. Ela alugou TV a cabo para ver aquele programa bizarro. É filme de terror de seres humanos vivos. Né? Gente de 200, 300, 400, eu não sei como é que consegue. Eu tenho medo daquele O bagulho é sinistro, aquele programa ali é assustador. Né? É muito sinistro. O fato é, são pessoas que desistiram em cima da situação da generalização. Se eu tentei 2, 3 vezes, desisti. Então é um outro cuidado que nós devemos tomar, é exatamente isso. Para não agir em cima da premissa da generalização. Tentei uma vez, não deu certo, levanta a cabeça. Tentei a segunda, não deu certo, levanta a cabeça. Tentei a terceira, não deu certo, deixa eu dizer uma coisa, enquanto a vida há esperança, levanta a cabeça e começa de novo. Em nome de Jesus. Não permita que a generalização, minha avó tentou, minha mãe tentou, minha tia tentou, eu tentei, ninguém vai conseguir. A nossa família está fadada a isso. Quebra essa palavra de maldição em nome de Jesus. E se você já falou, eu quero convidar você a reeditar as palavras para recomeçar uma nova história. E aí, em cima disso, eu saio da Bíblia e vou na política. Por questões como essa, que muitas pessoas votam em corruptos.
Por causa disso que muitas pessoas votam em partidos que ferem aquilo que nós acreditamos como mais sagrado, que é a família. Que ferem a palavra do nosso Deus. Porque a gente passa por distorção, passa por generalização a todo momento. E aí você tem a sua mente cheia dessa nojeira, dessa besteira, e você faz o quê? Você se torna um derrotado funcional, que vai como um zumbi para a urna para fazer o quê? A vontade desses especialistas e de Satanás. Porque aí não tem como desassociar o mundo espiritual do mundo físico. Porque, de novo eu disse, se governo justo, o povo sorri. Se governo ímpio, o povo geme. É bíblico isso. Amém, igreja? Aí o que acontece? Você pergunta para a pessoa, cara, o candidato X é um candidato que está alinhado com nossos pensamentos, com o que a gente sente, com o que a gente gosta, com o que a gente acredita. Ah, mas eu não vou votar nele não, porque ele está muito atrás nas pesquisas. Se todo mundo pensar assim, nunca vai haver mudança. Vocês conseguem entender que eles manipulam? Eles pagam por essa informação. Fala que fulano está lá embaixo. Nas últimas eleições presidenciais de governador, nós tivemos experiências que eu acho que se as pessoas não acordaram ali, não vão acordar acho que nunca mais. Aí você está generalizando, pastor. Não, eu estou tentando ser irônico. Ironia também faz parte do discurso. Então... Eu estava vendo uma reportagem falando do atual presidente, foi ontem, né? Uma reportagem de capa que saiu onde falou, não, esse candidato fulano de tal, né, não está bem nas intenções, nas pesquisas, nas intenções de pesquisa de intenção de voto. E nas projeções de análise, ele é o único que perde para todos os outros em segundo turno. O que aconteceu? Milhões de votos à frente. Será que depois dessa experiência, no Rio de Janeiro, a estatística de governador, e aí eu não vou entrar na questão do que foi feito no final da história, mas o fato é, historicamente... Mesmo porque a gente viu vários reis que começaram bem... Exatamente. A gente viu um monte quinta-feira passada e vai ver um monte quinta-feira que vem. A gente começou bem e terminou mal. Mas o fato é, ele, se eu não me engano, tinha 2% de intenção de voto no Rio de Janeiro, na estatística. Hã? O quinto colocado, exatamente. E no final das contas, aconteceu alguma coisa estranha, né? Então, tomem muito cuidado com a manipulação que tentam fazer na tua mente. E aí é lógico que agora eu estou falando de igreja, eu estou passando por política, eu estou falando como um todo na sua vida. Porque às vezes você faz parte de uma família que traz palavras derrotistas para você o tempo todo. Você não consegue, você não pode, você é feio, você é burro. E aí você vai pegar isso, vai e falar assim, realmente é o que estão dizendo sobre mim e esse sou eu. A decisão é sua. Assim como você estando atrás da urna, a decisão é sua. A decisão de receber essas palavras proféticas de maldição lançadas sobre você são suas, somente suas. O que eu venho essa noite a clamar como atalaia é que você tome a decisão de romper com isso e não ser mais um enganado, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. Então, se você está às portas de uma eleição e você vê quem é que me representa, escolhe essa pessoa, entre atrás daquela cabine e vote nela, com convicção. Ah, mas a pesquisa está dizendo que ele está em 8. Não interessa o que a pesquisa está dizendo. Porque uma das estratégias psicológicas que eles colocam é que te falam, se você votar em fulano, você é um vencedor. E aí começa de uma forma subliminar trazer a você quem você votou. Votei em quem ganhei, porque eu sou ganhador. Então ganhador, vota em ganhador. E aí com isso você só está fazendo o quê? Um reforçar de uma estatística que foi comprada. E aí você fala, eu ganhei, mas o que o teu candidato agora vai fazer? Não, agora ele vai votar a favor do aborto, o fechamento das igrejas e tal. Aí vai pro jejum, vai por oração? O que adiantou? Foi você que botou ele lá. Você votou nele. Você votou no partido dele. Liberação de drogas, aborto, campanha de um banheiro para todo mundo na escola. Depois vai chorar, vai clamar, vai falar no meu ouvido. Então antes que você fale no meu ouvido, eu estou falando no teu. O diabo está se andando na escola do meu filho, pastor. O que foi? Não, é o deputado, é o governador, é o prefeito. Quem votou nele? Você tinha inclusive uma camisa, né? E te deu a camisa, um boné, um broche e uma cesta básica, não foi? E é por isso que você votou nele? Então agora, como diriam no militarismo, entuba. Ó, abre a boca, respira com isso aí, convive com isso.
Pastor, então você está falando que é fatalista, a coisa não tem como? Não, eu não estou falando que é fatalista, não tem como. Porque eu conheço um Deus que muda histórias. Aleluia. Seja transformando pessoas, seja tirando do cargo. Eu creio no Deus que pode muitas coisas. Mas eu também sei que o meu Deus me dá opções para fazer o que é certo. Porque muitas vezes a gente colhe consequências desnecessárias de dor e sofrimento que não precisávamos ter vivido. Bom, uma outra coisa. Ah, não, mas eu vou votar no candidato X porque quando ele esteve no governo, ele construiu uma escola lá perto de casa. Pô, mas calma aí. Ele não respondeu que com o valor que ele construiu essa escola, ele teria feito 5 outras que estavam pelo meio do caminho? Não, pastor, mas pelo menos ele fez uma. Ei, me ajuda aí. Acorda. Ele fez uma, né? Pelo menos essa minha filha consegue ir a pé para essa uma. Mas ele podia ter feito 5. Ah, ele abriu 5 leitos de UTI. Ele podia, com o mesmo dinheiro, ter feito 20, salvado muitas mais vidas. Seja inteligente naquilo que você está fazendo. Aí, agora eu fiquei pensando. Isso aqui eu fiquei sentado. Internet, eu fiquei sentado. Eu li e reli isso umas 5 vezes hoje durante o dia. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Ah, resolvi falar. Ah, disseram que ele vai acabar com a bolsa X ou com a bolsa Y. Pronto, falei. Mas junto com essa reportagem está dizendo que está abrindo não sei quantas firmas no seu estado, no seu município, no seu bairro, onde vai haver uma quantidade assustadora de aumento de emprego. Mas aí o que o cara fala? Não, vai acabar, eu vou passar... Por que ele fez o quê? Uma das 3 técnicas. Ele vai acabar, você vai passar fome, você vai passar dificuldade, ele vai acabar com a tua família, seu filho vai morrer. Isso tudo é uma estratégia de PNL, gente. Eu estou estudando isso. Eu estou fazendo um curso disso. É lógico, como eu te disse, você pode usar para o bem, como você pode usar para o mal. A técnica é boa, mas algumas pessoas usam porque é mal. Para denegrir a tua mente, para fazer uma lobotomia em você. Vai acabar com a bolsa, eu vou passar fome. Teu filho não vai ter mais leite não, hein? Quem já viu campanha assim? Falando de tal, que acabar com a bolsa tal, onde milhões de pessoas morrerão. Chega a botar a música no fundo, né? Aquele tom de cinza. Tudo é estratégia. Um X, que aí cruza um X vermelho. O X é vermelho. Deixa eu calar, deixa eu até tomar um gole d'água. O X vermelho foi forte demais. Não me faz rir que tá ao vivo. Então permite que a fragmentação da informação se torne generalização. Quantas pessoas no nosso meio e quantas pessoas que vocês conhecem que estão vivendo exatamente isso? Vivem uma fragmentação que vai trazer a elas o quê? Uma situação de generalização. E aí faz o quê? Não, pastor, entenda bem. Pelo menos essa bolsa que eu recebo, ele falou que ia continuar. E o tráfico de drogas continua liberado onde você mora. Deixa pra lá. Então é uma reflexão profunda em meio a isso tudo. E o que eu estou hoje aqui, como um homem de Deus, é te chamando a refletir. Pastor, você vai dizer o número de alguém no final? Não, eu não vou dizer o número de ninguém. Eu não estou aqui fazendo campanha política para A ou para B. Nem estou pura e simplesmente demonizando A ou B. Não é isso. O que eu estou fazendo é chamando você a acordar. Porque existem partidos que são totalmente contra as premissas judaico-cristãs que você defende e eu defendo. Sabe, meu irmão me ligou anteontem para falar que está lá em São Paulo pesquisando alguns vereadores e ele mandando e-mail para eles perguntando sobre a plataforma política deles. E ele falou, poxa, eu pensei em fulano, mas não tem como votar nele. Por quê? Porque o meu irmão é pastor. E ele defende coisas publicamente que esse candidato vai contra. Então não tem como eu votar nele. O meu irmão em São Paulo, não é nem no Rio, ligou para dizer isso. Não, eu estava até vendo com o negócio, mas quando eu parei para... Não, calma, isso aqui não tem como. Não bate. Eu sou homem de Deus. E eu entendo essa cultura como sendo certa. Então como é que eu vou votar? Como é que eu vou botar alguém? Em contrapartida, outros vereadores responderam ele fez a escolha dele, bateu um papo, trocou e-mails com... Não, você é meu candidato a partir de agora. Então, a partir de agora, eu, fulano de tal dele lá, esse aqui eu, inclusive, faço campanha por você. Porque você mostrou-se
alinhado aos meus pensamentos. Simples assim. Ele não saiu mandando e-mail. E aí, eu tô precisando aqui de um tênis novo. Quem poderia me dar um tênis novo? Que eu tô aqui, ó. Tem 3 títulos aqui na minha família para botar negociar um tênis novo. Não. Ele entendeu em cima das convicções dele. Porque depois, na hora que ele tá vendo as reportagens, algumas coisas, ele sabe que vai ficar com a pressão alta. Então é melhor o quê? Votar no certo e escolher correto agora do que ganhar por bolsa remédio de pressão de graça do outro. Amém, igreja? Então, quantas vezes vemos pessoas fazendo isso diante da multidão e quantas vezes nós, lendo a Bíblia, vimos que a história foi exatamente a mesma. Pessoas manipularam a multidão que ali estava para tomar a decisão por Barrabás. E eu pergunto a você, quem você gritaria? Jesus ou Barrabás? Eu fico imaginando ali naquele alvoroço todo, alguém chegando e falando assim, se ele é filho de Deus mesmo, cara, aí, manda soltar Barrabás que a gente vai ver, esse cara vai dar um espetáculo. Ó, ele vai descer fogo do céu negócio. Barrabás! E aí, cara, grita também. Aí o outro chega, ó, caramba, rapaz, tu viu o que esse cara falou? Esse cara falou que vai destruir o nosso lindo e sagrado templo. Em 3 dias vai juntar com os romanos, vai botar tudo para baixo. Esse cara é fechamento dos romanos. Barrabás, solta Barrabás! E rapaz, isso não pode ficar assim não. Imagina não ter mais lugar de adoração. Barrabás, isso você... Caramba, ele vai destruir o templo. Articuladores políticos em meio a... usados pelo inferno. Era isso que o texto está falando pra gente. Pessoas que estavam fazendo politicagem para destruir uma figura pública. Quem era essa figura pública? Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. E muitas pessoas que estavam ali acabaram sendo levadas. Mas sabe o que é pior? É o pecado de omissão. Porque se você é levado, você é burro. Pronto, falei. Pastor, eu sou burro? Você foi burro. Está sendo levado por massa de manobra, isso é burrice. Mas eu profetizo inteligência sobre a tua vida e transformação. Amém? Agora, o pior que isso é o omisso. Que está ali, ó. Jesus, não tem outro, é Jesus. Grita Jesus. Não, cara, estão gritando mais alto, não adianta eu gritar. É perda de tempo. Já decidiram. O outro Jesus, aí o outro, rapaz, pô, pensa bem, o sacerdote vai pegar o dinheiro do Corban, vai dividir contigo, vai te dar uma fortalecida, vai reformar tua casa, é mesmo? É, Barrabás! Mas tá vendo? Até aquelas pessoas que estavam acreditando, já não estão acreditando mais, eu vou me calar. E talvez seja esse um dos maiores problemas que nós vemos nessa história e também nos nossos dias. Pessoas boas, que têm uma boa índole, que têm bons sonhos, mas que têm se calado quando precisam abrir a boca para falar. Porque, como eu disse no começo, existem discussões que você precisa se calar. E em vez de falar com os homens, falar com Deus Todo-Poderoso. Mas existem situações que as pessoas estão desesperadas para ouvir a sua voz, o seu ponto de vista. Pessoas que acreditam em você e olham em você e falam, poxa, mas fulano de tal é um cara que eu respeito. Qual é o ponto de vista dele? A fulano de tal faz a unha aqui, a conversa dela é muito boa, eu quero ouvir o que ela tem para dizer. E muitas vezes você omite aquilo que você sabe que é certo por questões partidárias, por questões de omissão. Então, em nome de Jesus, se autorize a falar aquilo que precisa ser falado. Sabe, eu termino essa mensagem falando 2 coisas. Primeiro, a gente vai lá em Elias, quando Elias chega no momento escondido, depressivo, depois de toda a história, no Monte Carmelo, e aí o Senhor chega para ele, começa a conversar com ele, ele fala, não, eu sou o único que sobrou. Aí Deus vai e dá um cocão nele e fala assim, que tu tá sozinho, cara? Eu separei aqui, ó, 1 Reis 19, 14 e depois no 18. Eu separei 7.000 que não dobrou o joelho. Você pensa que está sozinho. O que a mídia está dizendo é que você está sozinho, para você desistir. Mas é mentira. Tem 7.000 que não dobraram o joelho. Tem 7.000 que estão íntegros. Você está sentindo peso? Sim, é normal. Você está se sentindo ameaçado? Eu entendo. Mas dizer que você está sozinho é mentira. Disseram que mataram todos, mas é mentira. Isso é o que está sendo divulgado nos jornais. Todos os profetas do Senhor foram mortos. Mentira. Tem 7.000 que não morreram e não se dobraram. Então levanta a cabeça, vamos lá, que esses homens precisam de um referencial.
E Elias veio ser um grande referencial. Na sequência, ele treina Eliseu para ser um outro grande referencial, junto à escola de profetas, na reconstrução daquela nação. Amém? E a última coisa, nós não podemos entregar os pontos, por conta que uma grande parte negociou o santo pelo profano. Não importa que grandes igrejas estejam pregando que a Bíblia precisa ser reescrita, visando alimentar o hedonismo. Eu quero convidar você a continuar firme nos propósitos do Deus vivo. E não interessa se é uma igreja milionária, se é uma igreja forte, se é uma igreja grande, se é uma igreja bonita, se é uma igreja cheirosa que os cantores principais cantam lá, não interessa. Nós vamos estar aqui, continuando a falar a verdade do Evangelho. Nós não podemos negociar com questões hedonistas para alimentar ego de pessoas, para que possam fazer que igrejas cresçam. Não, em nome de Jesus, não. Sabe, Mateus 7,13, eu convido você a abrir para que a gente possa encerrar essa mensagem. Mateus 7,13 diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos, muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Que em nome de Jesus nós não venhamos a nos envolver com a corrupção moral, social e espiritual. Que nós possamos continuar diante do, mesmo que nós estejamos no pátio do templo, e que muitos gritem diferente, nós continuemos a gritar: Jesus, solte a Jesus, o Filho do Deus vivo. Ah, mas eu não vou ter curtida disso. Solte a Jesus. Porque eu te digo uma coisa, quando você é, meu Deus do céu, influenciado por essas vozes e acaba votando nessas pessoas que denigrem tudo aquilo que a gente acredita, por uma cesta básica, por um milheiro de tijolo, por a promessa de uma vaga de uma escola, pela promessa de um emprego, eu quero dizer uma coisa: você está gritando a todo pulmão, solta Barrabás, você está crucificando Jesus de novo. Você está gritando, solte Barrabás, você está sendo conivente com tudo isso que está acontecendo. E depois não adianta chorar, porque a culpa foi sua. Quando a gente pega, e eu vi a pastora Tânia Teresa falando uma coisa muito interessante, sobre nas questões legais, nós somos coautores daquele crime. Porque nós sabemos que aquela pessoa é bandido. E nós estamos colocando ela ali, nós estamos sendo coautores daquele crime que está prestes a acontecer de novo. Porque você comungou com isso. Você participou disso. Por mais que tivesse escondido atrás do papelão, a urna sabia. O seu CPF estava atrelado. E espiritualmente, o Todo-Poderoso via tudo. Então lembre-se, está tudo nas suas mãos. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a inclinar sua cabeça e nós vamos orar.